vou falando, se vocês não perceberem também o que eu disser, pode pedir para repetir. Às vezes aqui eu vou falar um português diferente de vocês, alguma coisa que não percebam, ou até por conta da net também falhar um pouco. Então, vamos lá. Vou começar, vou me apresentar. Eu trabalho com SAP já tem aí mais de uns 15 anos, tem uns 15 anos mais ou menos. Eu sou desenvolvedor, então eu trabalho no módulo de ABAP, que é o módulo do SAP, é um sistema de gestão empresarial dividido em segmentos de negócio, e dentro desses segmentos de negócio são chamados de módulos. Por exemplo, tem um segmento de negócio de finanças, tem um segmento de negócios de recursos humanos. Então, tem áreas do sistema que são voltadas a esse negócio. E quando uma empresa instala o SAP, ela pode optar por instalar todos os módulos ou somente alguns módulos, porque é um sistema muito grande. E então nós vamos ver um pouco mais à frente aqui a parte técnica, que é essa parte que eu sou mais especialista, que é a parte de programação. Mas, entretanto, também, se vocês quiserem ver alguma outra coisa dentro do SAP, podem me perguntar e eu posso ver se eu consigo mostrar aqui, fora do tópico que eu preparei, tá bem? Então, para começar, eu vou mostrar aqui na apresentação os conceitos gerais do SAP. Então, basicamente, o SAP ele é um sistema de cliente-servidor. Você tem o cliente instalado nas máquinas, que não é um cliente que processa os dados, e você tem a aplicação sendo executada no servidor de aplicação. Então, para quem é o utilizador do SAP, nós vamos ter uma camada de apresentação, onde tem aqui os ecrãs e os relatórios, e para ele é uma caixa preta o que tem ali dentro no servidor, ele não sabe o que passa lá dentro. Mas, basicamente, a gente vai ter um servidor de aplicação, resumindo de uma forma bem simplista, um servidor de aplicação e um banco de dados, que já está conectado um ao outro lá no servidor. Isso pode ser físico ou pode ser somente virtual, tá bem? Então, quando a gente olha para aquela mesma imagem, só que com um pouco mais de detalhe, a gente vai perceber que a gente tem a camada de apresentação, a gente tem o programa sendo executado na linguagem ABAP no servidor de aplicação. Temos lá um work process, um processo, que está executando esse programa. E está lendo o banco de dados do SAP também. O SAP ele é um grande sistema de banco de dados. Ele tem, para cada módulo do SAP, dezenas de tabelas. E essas tabelas geralmente têm relacionamento de um módulo com o outro. Esse é o grande, vamos dizer assim, o grande benefício de ter um sistema SAP é que, a partir do momento que você cadastra um funcionário, vamos imaginar no módulo de recursos humanos, você cadastra um funcionário e você vai fazer a folha de pagamento desse funcionário. Automaticamente, para o módulo de finanças, você já está transmitindo todas as informações dos impostos, dos pagamentos que você tem que fazer a essa pessoa também pelas finanças, a parte da contabilidade. Você faz a gestão dos materiais também da empresa, estoque. Então, se tem algum material que você tem que entregar a esse funcionário. Então, está tudo interligado pelos programas e por essas tabelas. Até aqui está a velocidade que eu estou seguindo, está bem para vocês? Sim, sim. Sim. A qualquer momento, se eu estiver indo muito rápido, vocês podem me interromper. Só avisar aqui. Tá bem. Então, vamos lá. Aqui já é uma parte mais técnica, então eu vou mostrar primeiro o sistema para vocês. Então, para a gente aceder ao SAP, a gente instala um programinha chamado SAP Logon, que é o cliente do SAP, e aí você vai configurar um servidor que você vai acessar. Então, por exemplo, aqui eu tenho os servidores da Mota-Engil, que é a empresa que eu presto serviço atualmente pela Albay. Tem aqui a Norse, que é do grupo Auto Sueco, dos carros da Volvo, que eu também já prestei serviço pela Albay, e da Superboc também, desse grupo Unides.
também já estive em projeto lá. Então, assim, para vocês terem uma ideia de empresas que têm esse tipo de sistema, Mota-Engil, o Grupo Sonai também tem, nós temos colegas da UB no Grupo Sonai, temos colegas, eu acho que algumas outras bancas também tem aqui em Portugal. Agora, É sempre empresas muito grandes, não é? Sim, sim. É porque o que acontece é que é um sistema muito caro, exato. Então, convém mais para empresas de grande porte. E os profissionais acabam sendo mais valorizados também, eles têm uma remuneração boa, porque as formações são caras. Então, para você se especializar no SAP, em termos de formação, você tem que investir bastante. Pelo menos quando eu estava no Brasil, eram valores bem, assim, bem altos em termos de formação e certificação. Então, também os salários são um pouco melhores e também é uma tecnologia mais restrita. Então, pouca gente conhece. Acaba que não tem muito profissional no mercado para as vagas que existem. Então, para a gente aceder aqui, eu vou carregar aqui para abrir uma nova sessão. Eu já tenho uma aberta, mas eu vou abrir uma nova aqui. Eu vou carregar aqui no servidor da UBEI, vou colocar aqui o utilizador, desenvolvedor, vou carregar aqui a password, e aqui eu já tenho essas informações. Olha, eu tenho o client, que eu já vou explicar o que é, o utilizador, a password e o idioma. O SAP ele já é um sistema todo preparado para trabalhar em vários idiomas. Então, quando eu faço um programa, eu desenvolvo um relatório, por exemplo, eu já posso prever as traduções de todos os textos desse relatório. E, para tudo aquilo que o SAP já tem pré-instalado, ele já tem as traduções já feitas, porque é um sistema que está no mundo todo, então você já tem ali uma gama grande de traduções do sistema. Já está preparado para trabalhar em vários países. Aqui, como eu não vou preencher nada, ele deve carregar em inglês. E aí ele está perguntando aqui que eu já fiz o logon, se eu quero continuar. Então, eu vou dizer que eu quero encerrar a outra sessão que eu já fiz e eu não vou ficar com duas sessões abertas. Vou ficar com uma sessão só. Aí ele disse aqui que caiu a minha outra sessão. Tudo bem. Então, essa aqui é a tela inicial do SAP. Eu fiz o logon no client 110. Então, aqui embaixo, só para vocês terem isso aqui é só um exemplo. A gente tem aqui o client 110, que eu fiz o meu logon. Tem o meu utilizador, o nome do programa atual que eu estou. Apesar de ser uma tela de início, ele diz aqui qual é o programa que eu estou a correr. E associado ao programa, a gente geralmente tem uma transação. O que é a transação? Transação você pode entender que é como se fosse um atalho do Windows, que é um nome ao qual você corre aqui no SAP e ele faz um programa ser chamado. Então, eu posso ter uma transação, cadastrar cliente, uma outra transação, exibir cliente, e uma outra transação, eliminar cliente. E essas três transações podem chamar o mesmo programa, sendo que lá no meu programa eu vejo por qual transação que ele chegou lá, ou seja, que o utilizador escolheu, e aí eu posso fazer o meu programa ter um comportamento diferente, mostrar um ecrã diferente. Por ele ser do mesmo tema, de fazer a gestão, por exemplo, de um cliente, eu posso, a partir do mesmo programa, mostrar ecrãs diferentes por conta da transação que a pessoa chegou lá, certo? Até aí, tudo ok ou muita novidade? Tudo ok. Só uma questão, aqui relativamente ao SAP. O SAP pode comunicar com outros sistemas, certo? Sim. Tipo o CRM, enviar a transação. Foi feito, por exemplo, como tu disseste, foi, por exemplo, um cliente alterou a box, por exemplo. Estou a falar de um sistema, por exemplo, de uma telecomunicações, de uma zona. Alterou a box e faz essa gestão de stock. E depois vai comunicar com o CRM, certo? Pode comunicar com outros sistemas. Sim, para falar com o cliente. Sim, ok. Perfeito, perfeito. O SAP tem um módulo de CRM, para você ter uma ideia. Ok, Inclusive, eu já até trabalhei no módulo CRM da SAP num cliente brasileiro na altura, que era a Petrobras, que é uma empresa de petróleo bem grande no Brasil. Então, fazia parte do CRM. Então, ele tinha a parte de, por exemplo, o que nós trabalhávamos no CRM? Ele tinha a parte das campanhas de marketing, ele tinha também
a parte de manifestações, ou seja, incidentes que as pessoas abriam Sim. lá, né? Os clientes Sim. podiam abrir tickets com a empresa. E tinha mais uma outra coisa que agora eu não lembro, mas basicamente campanhas de marketing e Ok. Não sabia que tinha um módulo de CRM. e manifestações, para você ver, é bem grande. Yeah. Por acaso eu já trabalhei com esse módulo. Não trabalhei com todos, mas já trabalhei com alguns. Então agora eu vou falar um pouco da parte do técnica e depois nós voltamos para cá novamente, ainda do conceito. Vamos voltar aqui para o slide. Então, lembra que nós, quando fomos aceder, nós acedemos num client. O que o client significa? A gente acedendo a um servidor, a gente acedeu aqui ao servidor, esse servidor ele pode ter vários conjuntos de dados. Por quê? Por exemplo, imagina que eu tenho dentro do meu grupo, vou dar um exemplo, a Motengil. A Motengil acabou de comprar uma empresa de reciclagem de resíduos urbanos. Então, essa empresa, a Motengil pode optar por essa empresa estar dentro do mesmo sistema SAP, com acesso, com a disponibilização de todos os programas que a SAP tem dentro daquele ambiente, dentro daquele servidor. Porém, eu não quero que as pessoas da empresa nova, vamos chamar essa empresa de nova, da empresa nova tenham acesso aos dados da Motengil. Então, eu vou criar logon, utilizadores e senhas separados, em dados separados. Então, a gente vai ter aqui dados de aplicação, por exemplo, ordens de compra, ordens de venda, faturas, entendeu? Dados da empresa, dados dos estoques e das plantas também de produção ou de distribuição da empresa, a parte de utilizadores e autorização também, tudo separado. Mas eu posso ter também os meus programas, se você for olhar aqui embaixo, isso aqui está representando um servidor SAP, que nós chamamos de ambiente SAP. Então, em um ambiente, a gente vai ter os módulos instalados, que são válidos para todos os clientes, e em cada módulo, a gente vai ter as suas configurações, que vão estar disponíveis para todos esses clientes, e nós podemos ter configurações que são cross-client, que é essa que nós estamos a falar agora, ou seja, eu tenho uma configuração aqui de finanças que vale para todas as empresas que estão no cliente 100 ou no cliente 200. E eu posso ter configurações específicas, certo? Então, eu tenho dados de aplicação, dados de configuração e dados de utilizadores e autorizações. Até aí é meio teoria, mas tá bem para vocês? Conseguem perceber a utilidade disso? Sim. A gente tem o mesmo banco de dados, mas como se a gente tivesse dois esquemas, dois conjuntos de dados separados dentro do mesmo banco de dados. Percebem? Então, vamos seguir mais um pouco. Então, aqui a gente está falando dos clientes, que exemplos aqui são formulários, lista de valores, customizações e configurações, parametrizações e o conteúdo das tabelas. Isso são coisas que são dependentes do cliente. E coisas que são independentes do cliente. Os programas que a SAP já disponibiliza, que é chamado de programa standard da SAP. Os programas iniciados com Z e Y, que são os programas que nós desenvolvemos. Por exemplo, eu sou um programador da Albay, trabalhando para a Motengil, e a Motengil quer um programa, um relatório que não existe no SAP. Sei lá, ela quer fazer um controle de uma coisa que não tem, o SAP não faz. Aí eu vou criar um programa e ele sempre começa com o nome de Z ou Y, certo? Ok, então isso é customizar o SAP, né? À medida. Exatamente, customizar não a nível de configuração, mas a nível de programas. De programas, sim. Exatamente, que é basicamente o que eu faço. O meu trabalho é só essa linha aqui. Se a gente for resumir assim, mais ou menos, o meu trabalho é só essa linha aqui. Ok. De toda a apresentação. Não, vai ter mais coisas na apresentação que eu faço, mas dentro disso aqui, dentro desse escopo aqui. Funções, o SAP, assim como em outras linguagens, tem funções que você executa, que não são programas,
são funções que você corre e elas te dão algum resultado. Estrutura de dados e tabelas. Ou seja, todo o banco de dados ele é comum para todos os clientes. Só que essas tabelas podem estar com nenhum dado, percebe? É a mesma estrutura de banco de dados para todos os grupos de informação, mas ela pode estar só com dados de um cliente preenchido para aquela necessidade. Então, vamos seguir aqui. Aqui nós temos... notem esse desenhozinho verde aqui, que tem um L aqui, que parece um 4 aqui no meio. Ele é o mesmo desenho que nós temos aqui, tá vendo? Então, isso aqui é o client, certo? Aqui a gente tem o que é configuração, mas que está em todos os clientes. E aqui é a parte do repositório, dos programas. Então, como geralmente é dividido o SAP nos clientes? Por exemplo, na Mota-Engil, a gente tem um ambiente de desenvolvimento, a gente tem um outro servidor, que é o ambiente de qualidade, que é só para fazer teste. E a gente tem um outro servidor, que é o produtivo, que é a vida real. Aqui tem os dados reais, os dados de cliente, de faturação, de salários, tudo da empresa está aqui nesse ambiente, certo? Por que ele tem essa subdivisão? Como é que funciona? Não sei se no trabalho de vocês é assim também, mas no SAP funciona dessa forma. Eu que sou o desenvolvedor, geralmente eu vou ter acesso a esse ambiente aqui, que é o de desenvolvimento, que é onde eu vou criar os programas e criar as configurações, sendo elas standard, configurações do SAP, ou com customizações através de configurações. Então, nesse servidor aqui, ele não tem muitos dados, eles têm poucos dados para fazer teste unitário. Quando a gente faz alguma alteração aqui nesse ambiente, a gente tem aqui o SAP Namespace, que são os programas da SAP, né, autoria, é a autoria, mas de responsabilidade da SAP, certo? E nós temos os programas Z e Y, que são dos clientes da SAP, no caso a Mota-Engil. Então, aqui eu vou estar criando um relatório novo, é um relatório que não está dentro do namespace da SAP, porque ele começa com Z ou Y. Então, o que eu posso fazer aqui de programação? Eu posso aplicar uma nota de correção aqui, um patch, certo? Como tem nas outras linguagens. Eu posso aplicar uma correção que a SAP me envia e eu vou lá e aplico aqui, eu corrijo o programa deles. Ou eu posso criar um programa novo aqui meu, ou estendendo uma coisa que já existe, ou eu posso criar uma coisa totalmente nova que o meu cliente me pede. O que é importante perceber aqui? Toda vez que eu vou alterar alguma coisa aqui no ambiente de desenvolvimento, uma coisa importante também antes disso, a gente não vai fazer alteração em programa, nem em produção, nem em qualidade. A gente vai fazer alteração em programa aqui no ambiente de desenvolvimento. Então, ele segue essa linha, essa cadeia de transporte. Por que é transporte? Porque toda vez que eu altero algo aqui no repositório, ou até em termos de configuração, eu tenho que prender isso como se fosse um diretório do Windows, que a gente chama de transporte, uma requisição de transporte. A gente também chama de request. Então, eu fiz uma alteração aqui a um programa, seja uma modificação que a SAP me enviou, seja um programa novo, tudo que eu alterar, assim que eu altero, o SAP pergunta assim, você deseja guardar em qual request? Então, com isso, fica armazenada toda a minha alteração que eu faço para eu poder depois enviar, fazer o deploy nos outros ambientes. Certo? Até aqui está ok? Sim, só uma questão. Isso, por acaso, no ambiente de qualidade, foi detectado algum erro? Então, o correto é, eu venho no ambiente de desenvolvimento, corrijo e mando a correção para a qualidade. Ok. Percebe? Não, pensei que fosse o pacote que fosse para qualidade voltasse para trás. Assim, ok, fica lá e depois envia a correção. Sim, ele não volta para trás, ele fica lá e tem que ser corrigido. Percebe? Sim. Não é comum. Você pode desfazer ele aqui e enviar para lá. Também é comum acontecer isso.
Ah, não ficou bem, eu quero que você desfaça. Aí você desfaz aqui, comenta o código e envia o trecho comentado, ou, como o SAP tem versionamento interno, eu volto à versão do programa e envio a versão anterior novamente. Ok. Percebi. Bem? Visa a mesma versão, mas com o código alterado. Ok. Sim, sim. Eu vou gerar, ou eu vou restaurar a versão anterior e enviar e guardar a versão. Ou geras uma nova versão. Ok. Ou gera uma nova versão com uma versão anterior, com código alterado também. Ok. Tá bem? Mais alguma questão? Tá bem. Tá alguma coisa muito abstrata aqui ou não? Só mais uma questão, desculpa. Disseste que no ambiente de desenvolvimento tens poucos dados. No ambiente de qualidade, costuma haver mais dados para testar ou os testers também têm esse problema? Em geral, o que é feito? Eles fazem de tempos em tempos uma cópia. A cópia de produção, exato. E depois fazem, se calhar, uma mascaração dos dados. E correm um programa para mascarar os dados. Os dados, ok. Mas não são todos os clientes que têm esse programa para mascarar os dados. Não é uma coisa padrão. É uma coisa à parte. Então, alguns clientes não têm. E a gente sofre também com falta de dados aqui no ambiente de qualidade. Alguns clientes que trabalham muito bem têm alguns dados aqui do ambiente de desenvolvimento. Enquanto eu estou fazendo o programa, eu já estou fazendo meu teste unitário para ver se não vai dar para entregar ele o melhor possível. O que acontece também é que você pode fazer aqui uma cópia do ambiente e não levar os dados, levar só o repositório para cá. Então você refresca esse ambiente aqui com os programas de produção, esmaga aqui o que veio para cá e ficou parado pelo meio do caminho, para ter um ambiente mais próximo a produtivo Sim, para ter mais confiança no código que estão a entregar, né? Assim, isso, exatamente. No código que estão a testar, né? Exato. Mas nós sofremos um pouco com essa questão também. Então, só para a gente descontrair, eu tenho até aqui uma coisa aqui, ó, MESP, que eu produzi essa semana para poder enviarmos aos testadores, que é favor reproduzir o erro em ambiente de teste. Do canal Suez, ok. Do canal de Suez, eles têm que fazer, pá, eles têm que fazer. Então eu preparei esse meme aqui para mandar para eles quando eles não falarem que não tem dados. Falar, preciso. Boa. Então é importante, porque é importante testar, certo? E uma coisa que eu digo para vocês que são da área de teste, o SAP, os profissionais que fazem o teste no SAP, não aplicam 1% das metodologias de teste. Teste de regressão, requisitos funcionais, não funcionais, inversos, eles não fazem, entendeu? Não fazem. Fazem pouco teste. Porque não conseguem? Muitas vezes não tem o conhecimento específico como tester, certo? Que depois eu vou explicar um pouco qual é o papel do consultor que faz o teste e qual é o papel do consultor que programa, que é o meu papel, né? Mas vamos lá. Eu acho que eu consigo explicar aqui agora. O que o consultor SAP faz geralmente? Ele é uma pessoa, vamos imaginar uma pessoa que conhece bastante da área de recursos humanos. Vamos pegar uma pessoa que trabalha no recrutamento da Alvei. E ele vai ser um consultor de SAP para o módulo de recursos humanos. Nem sempre ele é uma pessoa da área de IT, de informática. Então, essa pessoa ela conhece do negócio e faz um curso de SAP. Ou, às vezes, é o contrário. É uma pessoa que não entende nada do negócio, mas faz um curso de SAP e é da área de IT. Essas pessoas conseguem fazer um teste um pouco melhor. Porque qual é o papel também desse consultor? Ele faz toda a definição do que é para ser feito. Ele faz a especificação do que é para ser desenvolvido e faz o teste. E faz as configurações, que é a parte que tem que ter o conhecimento do módulo SAP. Como o SAP Standard opera. O que o SAP Standard tem de possibilidade de configuração para o sistema funcionar por si só. Então, essa pessoa ela tem bastante coisa já para ela fazer. Então, ela não se especializa tanto no tester. Deveria, mas não se especializa. Essa é a realidade que eu te passo desses anos todos de trabalho com SAP. Então, uma pessoa que é tester, vai trabalhar com SAP, se ela fizer uma formação na área de negócio,
ela vai ser uma pessoa que veio de IT, que conhece muito de tester, mas tem um pouco mais de dificuldade de perceber as regras das legislações. Percebes? Sim, percebi. Cálculo financeiro. Se a pessoa, por exemplo, eu Sim, tenho uma as amiga que contas, foi trabalhar no por financeiro. exemplo, as contas POC também, do Plano Oficial de Contas, a parte da contabilidade. Exatamente. Não é todo mundo que percebe o que é uma conta do Razão, o que é um livro fiscal. É Exato. uma coisa específica. Sim. E a gente está falando só de duas áreas aqui: recursos humanos e finanças. E no SAP tem dezenas de áreas. Então vamos lá. Então lembra que eu falei da request? Deixa eu pensar aqui se aqui eu já consigo mostrar. Aqui eu já vou carregar e vou mostrar para vocês o que é isso aqui. Aqui é um ecrã da request, ou seja, eu tenho lá o número da minha request, que é o meu ticket da minha alteração que eu vou fazer no programa, e dentro dele tem as tarefas, que são um sub-item daqui da minha requisição de alteração do programa. Porque aí eu posso estar trabalhando com mais de uma pessoa. Eu vou ter aqui uma pessoa responsável pela alteração e mais de uma pessoa responsável por desenvolver os programas dentro daquela alteração, ou seja, para trabalhar em equipe. Isso aqui eu vou mostrar para vocês agora aqui dentro do sistema. Então, saindo um pouco da teoria. Está muito rápido ou por enquanto está tranquilo? Para mim está tranquilo. Tá bem. Tá tranquilo. Aqui o SAP. Então, como é que a gente pode navegar no SAP? A gente pode navegar por aqui, ó, pelo menu, certo? Cada item desse do menu é uma transação, ou seja, é um atalho para um programa, tá certo? Posso adicionar através dos favoritos, alguns aqui, ou eu posso pegar o código da transação, tá vendo aqui um código na frente? E posso colocar aqui em cima e carregar no OK ou carregar no Enter. Então, é muito comum as pessoas de SAP trabalharem só com esse campo, não utilizarem o menu, porque é mais dinâmico. Você, por exemplo, aqui, eu quero ver, em vez de eu ficar abrindo um monte de árvore aqui procurando as coisas, como ele não tem uma busca tão simples aqui, eu venho aqui e já carrego direto a transação que eu quero. Por exemplo, eu quero ver as minhas requests, aquilo que eu tenho aquilo que eu estou alterando no SAP ou que eu alterei no SAP. Então, eu vou carregar aqui SE09, é um exemplo. No final, eu tenho uma lista de transações aí, vocês não precisam se preocupar com isso, não, de anotar isso, que no final eu posso passar para vocês. SE09, carrego no Enter, ele o que fez? Ele processou lá no servidor um programa em ABAP, standard do SAP, e trouxe esse ecrã aqui para mim. Então, aqui, basicamente, no ecrã do SAP, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma área de menus aqui, superior, certo? Eu tenho uma área de botões principais aqui. Basicamente, todos os programas têm esses botões, uns ativos, outros não, mas basicamente é voltar, sair e cancelar alguma ação, guardar, e esse aqui é só para esconder o campo, e o OK aqui para carregar, certo? Se eu quiser abrir uma nova janela, eu posso vir aqui, nova janela, aí eu vou ficar com dois ecrãs aqui, um naquela tela original e um outro, eu dividi aqui no Windows só para mostrar, ó, eu tenho aquela tela original e eu tenho a tela que eu estou a trabalhar, certo? Então aqui no SAP, eu vou fechar esse ecrã aqui e vou continuar com essa seção aberta aqui. Eu não fiz logoff porque eu ainda tenho um ecrã aberto. Se eu tentar fechar esse último, ele vai perguntar se eu quero fazer logoff. No caso, eu não quero fazer logoff, eu quero continuar aqui. Então, para o meu utilizador, o developer, eu tenho aqui, desculpe, eu estava falando aqui, a gente tem basicamente um menu, para cada programa, para cada ecrã, a gente tem um menu, a gente tem os botões principais e a gente tem os botões específicos daquele ecrã, que ficam aqui nessa parte superior. Então, essa é a divisão, menus, botões padrão e botões específicos daquele ecrã, e o título daquele ecrã. E aí depois vem a área do ecrã, a área de tela, onde tem os campos que eu vou carregar aqui, que eu vou mudar alguma coisa.
Até aí tudo bem? Sim. Sim. Uma coisa interessante que o SAP tem. Cada campo eu posso ou não ter programado uma ajuda de pesquisa. Ajuda de pesquisa, por exemplo, eu quero carregar aqui o nome de um utilizador que fez logon. O meu é desenvolvedor, developer. Então, eu posso carregar... Se eu não sei algo aqui, isso para qualquer campo, número de fatura, número de cliente, eu tenho esse botãozinho aqui, que é a ajuda de pesquisa. Ele vai me ajudar a pesquisar. Aí ele já abre aqui uma query, tá vendo? Eu posso... Tem alguns campos pré-definidos que eu posso pesquisar aqui. Quais são os utilizadores que existem? Olha, nós temos todos esses desenvolvedores, esses utilizadores aqui, tá vendo? Tem o developer, que é o que tem esse nome aqui, tem os da Albay, Training, tá vendo? E aí, se eu carregar em um aqui, por exemplo, Developer, ele já volta para cá preenchido. Perceberam? Sim. Então, só vou mostrar mais uma vez. Carreguei aqui. Aqui posso fazer filtros e carrego na pesquisa. Ele me mostra uma lista e também aqui os critérios de seleção que eu utilizei. Tem essa setinha aqui que ficou um pouco escondida. Deixa eu ver se eu consigo fazer ela subir. Não tá deixar eu dividir a tela. Mas basicamente o resultado da pesquisa. Então, agora eu vou fazer o seguinte. O que eu vou mostrar para vocês aqui? Todos os tickets que eu tenho para alterar o programa. Então, eu vou mostrar aqui. Eu tenho no client 100 para desenvolvimento de programas. Vou mexer no repositório. Eu tenho essas change requests aqui. Eu tenho essa aqui, que foi uma pessoa que criou. Todo mundo foi developer aqui. Só tem um utilizador que nós estamos usar aqui na Albay, tá? Então, se eu for olhar aqui, eu tenho o número da minha requisição de alteração, quem é o responsável e um título para ela, uma descrição. Certo? Abaixo de cada requisição de alteração, eu tenho uma tarefa de quem que vai fazer essa alteração. É como se fosse um filho desse aqui. E na tarefa aqui eu tenho alguns objetos de programação. Por exemplo, aqui eu tenho um programa. Então tem esse programa aqui que uma pessoa criou, que eu já sei quem é, que é a Naili Torres, pelo nome aqui. É uma colega nossa aqui da Albay, que trabalha na Sonai. Aí aqui a gente tem um outro objeto que chama pacote, nós vamos ver a seguir. Ó, tem um rapaz chamado Norton também, um rapaz chamado João, a Naeli também criou alguns pacotes aqui de dados. Nós vamos ver mais à frente o que é. Aqui também tem outros programas, tá vendo? Ó, esse aqui já fui eu que criei, ó. Até aqui tá tranquilo? Percebeu o que é isso aqui? Sim. Então, esses pacotes, essas requests aqui, basicamente, o que eu iria fazer se eu estivesse no ambiente da Motengil? Seria aqui o ambiente de desenvolvimento, onde eu tenho essas requests aqui em modificável. Eu iria, no final da minha correção ou da minha alteração, marcar aqui, carregar para transportar para o próximo ambiente, fazer o deploy. Primeiro eu carrego nesse, depois eu carrego nesse e vou caminhãozinho. E automaticamente isso tem um programa que corre aqui, que está sempre a correr no servidor, para olhar quem já está liberado, e esse programa automaticamente faz o deploy no outro ambiente, de forma automática. E eu consigo ver aqui, nessa transação, o log do que foi transportado. Isso aqui é uma ferramenta que a gente usa todos os dias, tá bem? Então, voltando aqui para a apresentação, a gente viu aqui a request e os objetos que ficam na request. Classe de desenvolvimento ou pacote, que é a mesma coisa, só traduzido. Para a gente organizar o nosso código, nossos programas, as nossas tabelas, a gente pode separar eles por pacote. Ou seja, é como se fosse uma tagzinha que a gente vai marcar e vai dizer, ó, esse grupo de programas, esse grupo de tabelas e transações e funções pertencem ao módulo de finanças, por exemplo.
Então, eu crio um pacote ZFI, que é de finanças, e eu sei que todos os objetos que eu estou alterando, eu vou marcar com essa tag no grupo de finanças. Isso é só para organizar, tá bem? Até aí tá ok? Sim. Sim. Se tiverem alguma questão, podem interromper, tá? Se ficar muito abstrato, muito... Pronto. Agora nós vamos falar... vamos criar aqui uma request para a gente fazer uma coisa aqui bem prática. Então, para eu criar uma request, eu venho aqui nesse papelzinho branco, que é o padrão para criar, é o botão padrão para criar. Eu vou criar uma request, ele vai perguntar, é de customização? Customização, entenda-se como configuração. É uma configuração via dados ou é alteração de programa? Eu vou dizer que é alteração de programa, que é a maior parte do que eu crio. Aí eu vou colocar aqui, ó. Qual é a descrição dela? Eu vou colocar que é do SAP Fundamentals. Feito? Então, eu vou dizer, e quem trabalha nela? Eu vou dizer que trabalha nessa ordem, nessa alteração, vai trabalhar o developer, que é o meu utilizador, e vamos botar aqui o Renato Fraga. Eu acho que é R Fraga. Vê, aqui já não tem aquele campo do match code, aquele campo da ajuda de pesquisa. Aí me atrapalha, tá vendo? R Fraga. Eu acho que é esse o nome dele. Vamos ver se ele vai deixar. Deixou, é porque existe. Então, ele vai... Tá vendo aqui? Ele criou uma tarefa para o Renato Fraga e uma tarefa para mim. Ou seja, todas as alterações que eu fizer vai ficar nessa árvore aqui, nessa tarefa, e a que o Renato Fraga fizer vai ficar aqui nessa outra. Então, só pergunta, tu sim. nesta altura conseguis alterar por exemplo, já não era o Renato Fraga, era outra pessoa, conseguias alterar agora nesta altura? Ou tinhas que eliminar e fazer nova? Não, aqui nós temos, ó, para alterar o homem. Ok. Tá bem? Ok. Então, vou deixar esse ecrã aqui aberto para a gente ter aqui um exemplo de SAP. Eu vou deixar ele menorzinho assim, aqui no canto. E vamos seguir para um outro exemplo aqui agora aqui. Nós falamos, vamos criar um pacote também, né? Não custa nada. Então, só para vocês verem a diferença. Eu vou abrir uma nova sessão aqui, ou eu posso abrir uma nova sessão colocando /O de open. Eu vou abrir uma nova sessão. E eu vou chamar uma transação aqui, que é SE80, que é onde eu crio os programas. Então, ele vai carregar aqui um outro ecrã para mim. Tá? Pensar. Pronto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir os dois ecrãs aqui para a gente ver os dois ao mesmo tempo. Com esse. Isso aqui não funciona muito bem no Windows, mas pronto, assim. Então, aqui eu tenho as minhas alterações que eu tenho que fazer. Isso aqui é um menu que está muito expandido, ele geralmente é menor. E eu tenho um repositório. Então, o que eu quero criar aqui nessa transação? Uma transação de programação. Eu quero criar exatamente um pacote, que é o primeiro... Ih, eu carreguei no sítio errado aqui. Vamos lá. Repositório. Eu quero criar um pacote. Vamos dizer que é o Z, tem que ser com Z, lembra? SAP Fund. Eu vou colocar assim, só. Não vou criar fundamentos, botar um nome tão grande, não. E eu vou carregar no Enter. Aqui vocês já estão a ver que não tem o botão do papelzinho branco, ou seja, é uma falta de padrão nesse campo. Você quer criar um pacote? Sim, quero criar. Qual é o nome dele? É pacote de teste do curso. E vou dizer que está criado. Aí ele vai, tá vendo? Eu fui criar um objeto, que é um pacote, que tem esse nome. E ele está me perguntando, em que request você quer guardar isso? Porque você não pode criar uma coisa e não guardar em lugar nenhum. Você tem que guardar numa request, para manter a organização. Então, eu vou vir aqui, ó, tem o match code, tá vendo? Tem uma ajuda de pesquisa. E vou procurar quais as requests que eu tenho disponíveis. Então, eu tenho uma request aqui, ó, SAP Fundamentals. Eu vou escolher a request, ou eu posso escolher a task, tanto faz, mas ele vai colocar na task SAP Fundamentals 1 e vou dar o capa. Pronto. A partir desse momento, se eu refrescar aqui a tela, ele vai me mostrar aqui que eu já tenho um objeto aqui dentro, tá vendo? Então, a partir de agora, eu já criei o pacote.
Eu criei, vamos dizer aqui, um diretório para guardar os meus programas, tá? É só em termos de organização. Esse objeto é um objeto que não define muita coisa, não. Então, vamos lá. Dicionário de dados. Até aqui tá ok? Até aqui bem inicial o que a gente faz em termos de programação, tá? Agora a gente já vai começar a entrar na parte dos dados, que é uma parte interessante. Então, o dicionário de dados, a gente divide ele em 3 grandes pedaços, vamos dizer assim. 3 grandes pedaços. A gente divide entre... Vou passar um pouco à frente, depois eu volto atrás. A gente tem o domínio, o elemento de dados, e aí a gente tem a tabela com seus campos. Tabela com campos é algo que para vocês já é do dia a dia de vocês, certo? Sim. Em termos de SQL, banco de dados, a gente tem as tabelas e os campos, certo? O elemento de dados, ele é uma tipagem de um campo. Então, eu digo se um campo ele é caractere, se ele é numérico, ou se ele é do tipo data e hora. Então, o elemento de dados, junto com o domínio, definem isso. O elemento de dados, além de ter essa parte da definição do comprimento do dado, do tipo do dado, ele também tem os rótulos. Por exemplo, um campo aqui, nome, eu posso ter aqui o nome. O rótulo, nome completo, nome do utilizador, percebem? Eu posso ter um rótulo para esse campo. Além do nome técnico, ter um nome de apresentação para esse campo. O domínio, por sua vez, é a parte do elemento de dados que só define o dado. Ou seja, aqui eu vou definir se ele é caractere, se ele é numérico, se ele é data, se ele é hora, se ele tem casas decimais ou não. Perfeito? Sim. Então, eu vou voltar agora aqui para mostrar um exemplo de domínio. Então, aqui, ó, eu tenho o ecrã do domínio. Eu estou definindo um domínio que é domínio do código de contrato, ou seja, um código de contrato, que ele é um tipo caractere alfanumérico com 8 posições, certo? Então, basicamente, no meu domínio, o que eu vou ter? A descrição do domínio, qual é o tipo, e isso aqui que é importante, se ele está ativo ou não. O que é ativo? Se ele já está concluído, se eu já criei isso aqui e ele já está pronto para uso. Então, quando está inativo, é porque ele não está pronto para uso, ele está numa versão ainda inacabada. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Eu vou voltar para essa transação e essa transação. Eu vou criar um domínio a partir dessa transação aqui. Tem uma outra transação para o dicionário de dados, mas eu consigo criar tudo por aqui. Então, eu vou criar por aqui, ó. Vou vir por aqui e vou dizer que eu quero criar uma coisa aqui de dicionário de dados. E aí eu vou dizer que eu quero criar um domínio. O nome do meu domínio vai ser Z, vamos dizer aqui, Z-User. Me diz aí uma coisa fixe para a gente criar de dado, para colocar numa tabela. Vou deixar para vocês também participarem. Mas que tipo de dados que vais querer criar no domínio? Você que vai me dizer, o que você quiser. Dá um exemplo. Eu vou criar um campo numa tabela, de qualquer coisa. Mas qual é o objetivo desse campo? Você que sabe. Você que sabe. Eu sou o desenvolvedor, você é o cara da área de negócio. Você quer criar um campo numa tabela que já existe. Você vai me dizer qual é a tabela fictícia e qual é o campo. Qualquer um. Z, código postal, por exemplo. Muito bom, código postal. Então, vou botar aqui, ó. Z, zip, code. Eu, por padrão, coloco em inglês, tá? Aqui não tem camel case, porque não é case sensitive, tá? Ok. E o padrão é colocar separado por underline. Esse é o padrão que a gente utiliza, tá? Ok. E tem que ser Z na frente, porque não é da SAP. Se eu tentar... Se em vez do underscore do underline metesse espaço, ele não aceitava? Não aceita. Okay. Não aceita. Então, aqui eu vou criar... Aqui, como o zip code começa com Z, ele deixaria eu criar direto o zip code. Mas o padrão é colocar Z na frente e depois o nome, efetivamente, do domínio. Eu vou até fazer diferente. Eu vou fazer uma coisa que não é muito correta, e as pessoas fazem muito, mas só a nível didático ficar melhor para a gente. Eu vou colocar Z, underline, D de domínio, zip code. Tá bem?
Sim. Só para a gente identificar que é um domínio. Isso não é o que a gente faz usual, não deveria, pelo menos, e vou criar aqui. Criar. Aí ele vai me dar aquele ecrã lá que estava lá na nossa apresentação, perguntando. Então aqui eu tenho aqui eu estou logado em inglês, né? Eu deveria cadastrar aqui em inglês. Eu vou botar aqui, ó. E vou dizer que ele é do tipo caractere. Aqui eu tenho os tipos de dados, ó, tem um match code para dizer os tipos que eu tenho, tá vendo? Eu tenho um tipo só para o client, tá vendo? Já tem um tipo do client. Eu tenho tipos para inteiros, pontos flutuantes, decimais, data, caractere longo. Tenho string também, que é caractere sem tamanho. Tem alguns tipos aqui. Então, eu vou dizer que é char e vou dizer que o zip code aqui de Portugal nós temos 4, mais 3 números, certo? Certo. Então, são 7 números. Eu sou programador, mas não sei fazer conta. Brincadeira. Faz o programa para somar. Para fazer conta, pá, não é? Tem que ser. Temos que usar os equipamentos que nós temos. Claro. Então, esse campo não tem casas decimais. Esse campo aqui, ele vai calcular automaticamente o tamanho de saída. Saída normal, você vai sair para a direita ou para a esquerda. Isso aqui não é necessário preencher. E ele não tem sinal de positivo nem negativo, porque não é um campo numérico. E ele não é case sensitive, certo? Ele tem que ser char porque ele tem o traço. Porque se eu fosse armazenar o zip code daqui de Portugal só com os números, ele podia ser numérico, certo? Sim. Mas aqui eu vou criar como char. Então, vou carregar aqui. Aqui eu tenho um outro separador, que também é útil, que eu posso deixar valores pré-definidos para o meu campo, para o meu domínio. Imagina que eu tenho um domínio aqui, sexo. Eu posso ter aqui masculino, feminino, não identificado e outras opções aqui, tá certo? Quando já tens dados que são aqueles, não podem fugir daqueles. Que eu quero definir. Por isso que o nome desse objeto é domínio. É o domínio do meu dado, ou seja, é a faixa que o meu dado deve existir, certo? Certo. Então, eu posso categorizar aqui alguns valores fixos, que eu posso definir aqui um código ou um valor, e aqui uma descrição para aquele valor. Ou eu posso botar um limite inferior e superior e uma descrição para aquela faixa de limite. Ou então... Só um exemplo. Por exemplo, se o domínio quisesses criar, portanto, fosse distrito. E em Portugal penso que, pronto, não há assim muitos distritos. Podias colocar aí os distritos todos, é isso? Poderia colocar os distritos todos. Ou eu poderia aqui embaixo, ó, colocar o nome de uma tabela. Ok, aqui ia buscar ao qual tem todos os distritos de Portugal. Ok. Percebe? Sim. Aí ele vai buscar os valores de uma outra tabela. Tá bem? Ok, sim. Se eu não quiser colocar fixo. Porque o que acontece? Esses valores aqui eu não vou alterar em tempo de execução. Um programa não vai vir inserir uma linha aqui. Vai ter que ser uma pessoa que vai vir aqui e vai cadastrar, certo? Certo. É um desenvolvedor que tem que abrir essa transação e preencher aqui. Aqui não. Dentro da tabela é só dado, são só dados, não é informação, é só dado. Então, um programa pode inserir um novo lá, entendeu? Sim. Em produção, em tempo de execução. Então, tudo bem. Zip code, coloquei lá. Eu vou fazer o seguinte, tá? Ok? E eu vou agora aqui, ó, tá novo. Agora eu vou guardar. Ele vai me perguntar em qual pacote eu vou guardar isso. Ele ainda não me pediu a request. Ele me pediu em qual pacote. Então, aqui eu vou procurar qual pacote que eu tenho. Tem que ser um pacote Z. Z asterisco, que é o caractere para buscar. Coringa. E ele vai me dizer aqui que eu tenho o Z pacote do curso. A partir desse momento, eu vou carregar em OCapo. E aí ele vai me perguntar em qual modificação você quer guardar isso. Eu vou manter a mesma, tá bem? Então, percebem que o objeto pacote não pediu pacote. Mas a partir dos outros objetos, eles sempre pedem um pacote. É uma forma de organizar. Vou carregar aqui em atualizar. Ele vai me dizer ó, que agora na minha tarefa eu tenho um domínio e um pacote. E aqui, dentro do meu pacote, ele já diz que eu tenho um domínio e que tem um domínio aqui
inativo, porque ele está azul aqui. Então, e ele está dizendo aqui que está novo. Então, se eu vier aqui e clicar em ativar, ele vai mostrar as coisas que estão pendentes, que estão inativas, que não estão concluídas, e eu dou o capa. Agora ele está aqui ativo, está pronto para uso, certo? Então, eu criei um domínio e o domínio está aqui. Foi um tipo de dado que eu criei. A nossa formação, ela tá prevista para... Às 8. Terminar às 8. Termina às 8, né? Uhum. Faltam 2 minutos. Sim. O que vocês acham de ir até 8h30 para vocês? Tal capa ou muito tempo? Para mim pode ser. Agora, as pessoas não sei. Para mim pode ser. Luiz, João? Para mim, Sim, para mim sim. pode ser. Sim, para mim sim. Sim. Catarina, para você, mais meia hora tá o capa? Você tá com o microfone desligado, não estou a te ouvir. Mas nós vamos seguindo aqui então. Olha, quem quiser parar a partir das 8 horas, fique à vontade, porque é o horário correto, que foi combinado, mas eu vou ficar mais 30 minutos aqui mostrando mais um pouco. Porque é um assunto muito extenso. A gente pode fazer um parte 2 depois também e continuar de onde a gente parou. Então, aqui nós temos o domínio e o pacote. Então, agora nós vamos ver o elemento de dados. Aqui está o exemplo de um elemento de dados. Então, vamos criar... Deixa eu ver se eu explico aqui. Então, no elemento de dados, bem parecido com o domínio, a gente vai ter o nome do elemento, a gente vai ter o descritivo do elemento, e ele vai te perguntar qual o domínio que você vai incorporar dentro dele. Então, no caso, zip code, eu vou criar um elemento de dados para o zip code, certo? Só uma pergunta, desculpa, foi Fred. Vais integrar o domínio no elemento de dados ou o elemento de dados no domínio? É o domínio no elemento de dados, não é? O domínio, ele vai ser reutilizado dentro do elemento de dados. Ok. Certo? Então, vamos fazer agora aqui um elemento de dados, para ficar bem claro por que tem essa divisão, tá? Então, eu vou vir de novo aqui, criar um objeto, por aqui que fica mais fácil, que é um data type, que está em inglês. A gente vai chamar de... Vou copiar isso aqui. Eu vou dizer que esse cara aqui é um data element. Data element, elemento de dados aqui. E esse aqui é o domínio. Então, eu vou marcar aqui e vou carregar para criar. Eu quero criar um elemento de dados, sim. Então, a primeira coisa que ele me pede é a descrição, então eu vou colocar aqui. Olha só, que eu já vou fazer. Não era isso que eu queria fazer. Então, eu vou abortar. Será perdido? Sim? Sim. Ótimo, então vamos fazer de novo. Eu queria fazer uma outra coisa. Eu vou dizer aqui que eu tenho um zip code para o customer, que é para o meu cliente. Ou melhor, não vou fazer para o cliente. Vamos dizer aqui que é from. Ficar mais fácil. Vai ficar mais fácil, mais didático. Então, eu tenho aqui, ó, zip code from. Zip code from. E aí, o meu data type aqui, eu estou criando um domínio. Olha só como eu estou todo errado aqui. Sim, porque estava a ver, change domain, não sei bem. Quiseste alterar qualquer coisa. Eu fiz errado, não tem problema. Vamos lá, a gente acerta aqui. Data type, zip code from. Um DE aqui na frente. DE, só para ficar diferente. Vamos criar um data element. Eu vou dizer que é zip from. E aqui eu vou dizer qual é o domínio que eu vou utilizar, que eu já sei qual é, que é o zip code que nós criamos, certo? Que ele é um caractere de 8, foi 8 posições, certo? 7 posições? 7.
Eu pus 7, faltou o traço, então, né? Enfim. Sim, é verdade. Fiz mal. Então, vamos corrigir isso também. Então, se eu carregar no Enter aqui, ele já vai dizer para mim, ó, é um char de 7 posições. Tá vendo? Sim. Outra coisa que é importante aqui, é isso aqui, ó. Característica do campo, que é o cabeçalho do campo, o texto longo, o texto médio e o texto curto. Bold. Eu vou colocar zip from. Zip from. O que é isso aqui? Se eu tiver num ecrã que tem uma tela mais curta, ele vai mostrar esse texto. Ou numa tabela, numa lista, que tem uma coluna mais curta, ele vai mostrar esse texto. Senão ele vai mostrar um texto maior. E isso aqui você pode traduzir também, então em vários idiomas. A partir do momento que eu criei esse campo aqui, em qualquer ecrã que eu utilizar ele, em qualquer tabela que eu utilizar ele, esse data element, ele vai herdar todo o texto que já tem feito aqui e todas as traduções, certo? E eu posso também incluir aqui uma documentação explicando o que é esse campo. Eu posso colocar aqui um campo de ajuda. E isso também pode estar traduzido para todos os idiomas, percebe? Então ele vai me dar essa possibilidade. Sim? Ok. Então aqui eu vou guardar o data element na mesma request. Se a gente for olhar aqui, vou ativar ele. Eu já mandei. Quando você manda ativar, ele guarda também. Então eu vou atualizar aqui para a gente ver. Ó, temos aqui uma data element. E aqui dentro do meu dicionário de dados eu tenho a minha lista de data element e de domínios, certo? Agora eu vou acertar esse cara aqui, ó. Só uma pergunta, mas o data element está ao mesmo nível do domínio? Eu pensava que não estava. Pensava que o domínio, o data element ia ficar dentro do domínio, mas não, está ao mesmo nível, pelo que eu estou a perceber, não é? Ele não está no mesmo nível. Um está sendo reutilizado, é como se fosse um reuso, uma componentização. Como estou a ver aqui na sequência das pastas, parece estar ao mesmo nível, se dá a entender. Mas sim, ok. Está a ser Por quê? reutilizado. Você vai entender agora, porque antes de eu corrigir, eu vou criar um outro. Eu vou clicar aqui, vou mandar que eu quero copiar. Copiar. E eu vou colocar aqui para to. Imagina que eu estou fazendo uma entrega. Por exemplo, eu comprei uma coisa aqui no Continente e ele vai me mostrar no site do Continente lá que eu tenho o zip code, o código postal do sítio que está a sair a mercadoria e o código postal do sítio que ela está a chegar. Okay. Entende que o domínio é o mesmo, é o código postal? Mas por Sim, eles sim, terem sim. características diferentes, eles terem textos diferentes, e eu posso ter uma documentação diferente para cada campo, dizendo, olha, o zip code from é o código postal da região onde o seu produto vai ser enviado. Entendeu? Ele pode estar vindo da China, ele pode estar vindo de outro país, ou ele pode estar vindo da Madeira para Portugal continental, por exemplo. Ele até pergunta aqui se eu quero copiar com documentação. No caso, eu não tenho documentação, então não faz diferença. E aí, eu vou criar tudo igual, na mesma request, no mesmo pacote. Ó. Tá aqui, ó, um está ativo e o outro está novo. Ó, tá vendo? Tá novo. Sim, sim. Ativo está novo. Então, vamos para o novo. E como eu copiei, ele veio com tudo igual. Ó. Eu vou botar aqui to. E aqui, eu vou colocar... Tem outras opções, tá? Eu não estou mostrando tudo, porque é muito grande. A gente levar um tempão só para chegar. Ainda tem muitas opções dentro do domínio do elemento de dados, certo? Então, se calhar esse aqui já cabe, ó. Vamos ver se cabe. Não, por pouco. Por pouco, hein? Aqui eu vou deixar COD. Não, vamos deixar padronizado, né? zipc to. E vamos ativar. Vou ativar o elemento de dados. Vamos lá no domínio e vamos mudar para 8, porque esse cara não pode ser 7, tem que ser 8. Aí ele vai avisar, ó, vai aumentar? Ok, aumenta. E aqui tem que ficar 8 também. E ativar e o capa. Pronto, agora a gente tem um elemento de dados. Então, vamos criar uma tabela para colocar esses dois elementos de dados.
Então, eu vou ver aqui se tem alguma coisa aqui que eu preciso mostrar. Aqui, ele está exemplificando na apresentação o domínio, elemento de dados, o campo da tabela. E ele está até dando um exemplo de from e to aqui também, tá vendo? Elemento de dado from e to, que vai fazer parte de uma tabela do mesmo domínio. Por isso que tem essa segmentação. Aqui vai falar de estruturas, eu não vou entrar nesse tópico, porque é um detalhe que a gente não vai chegar nesse ponto. Vamos falar de banco de dados, que eu acho que é mais interessante. Então, vamos criar uma tabela de banco de dados agora. Então, como é que cria uma tabela de banco de dados? Qual é o banco de dados do SAP? Então, vamos lá. Aqui, na área de sistema, aqui em cima no menu padrão de sistema, a gente tem aqui status. Ele vai me dizer informações sobre o sistema. Ele vai me dizer aqui ó, que eu tenho um banco Sybase. Ele podia ser aqui um SQL Server, um Oracle, ou ele poderia ser um banco baseado em memória, que é da SAP, o banco de dados HANA da SAP. A SAP tem um banco de dados em memória atualmente, que é bem rápido, que os clientes estão a adotar bastante, mas muitos clientes são Oracle. Nesse caso aqui da Alvei, é um banco Sybase. O nosso sistema operativo é o Linux, tem aqui as informações, tá vendo? Parte mais técnica aqui do sistema. Independente do banco de dados, o SAP ele tem uma forma de eu trabalhar o banco de dados por aqui, por essas telas. E ele converte na linguagem de banco de dados que o banco de dados que está instalado nele. Então, ele tem um middleware ali que vai fazer essa integração. Eu não vou trabalhar diretamente com o banco de dados, eu vou trabalhar com uma versão do SQL, para quem trabalha com SQL, do próprio SAP. Então, para criar, eu não vou criar com comando SQL, eu vou criar por tela, por ecrã. Então, a mesma coisa, venho aqui e digo que eu quero criar uma tabela do banco de dados. Vamos dizer aqui que é a tabela Delivery. Eu vou botar aqui T de tabela, só para a gente diferenciar. Delivery. E vou criar. Ele diz que eu não posso colocar o underline no segundo nome da tabela. Então, vamos colocar ZT Delivery. Tá tranquilo por enquanto? Sim. ZT Delivery. E vou dar o capa. Vamos lá, criar. Nem na terceira posição também pode. Então, vamos de novo. Vamos aqui. Vamos aqui. ZT Delivery, tudo junto. Ou eu posso criar só Z Delivery, tá? Mas eu vou colocar T para a gente saber que é uma tabela. Criar. Ele vai me pedir aqui uma classe do dado, que é padrão. Eu vou dizer aqui que, no caso, eu estou fazendo dados de transação, de aplicação. Isso aqui eu não preciso preencher. Qual é a descrição? Aqui vai ser o meu delivery. Certo. Então, o que é importante aqui? Aqui são os campos das tabelas. Então, primeira regra básica do SAP. O primeiro campo é o client, que também é conhecido como mandante. Mandete. Esse aqui tem que ser o campo sempre, quase sempre, de toda a tabela. O primeiro campo. E ele é um campo da chave primária. Eu tenho que marcar aqui que ele não é vazio e chave primária. Por quê? Lembra que a gente tem um conjunto de dados que a gente faz o logon aqui, que é o client 110? Uhum. Se eu não criar esse campo aqui, toda a informação que eu preencher depois nessa tabela, ela vai estar disponível para todos os clientes. Ok. Então, se eu estiver criando uma coisa para a Mota-Engil, a empresa nova da Mota-Engil vai ter acesso aos dados da Mota-Engil. Então, quando eu coloco com o cliente, com o mandante aqui, o SAP depois, nos programas, nas consultas, automaticamente ele já faz um filtro utilizando nesse campo o valor que eu fiz de logon. Eu não me preocupo mais com isso. Ele sempre vai pré-filtrar o dado para mim, entendeu? Eu não preciso me preocupar. Então, vamos dizer que eu tenho aqui uma delivery e nessa delivery eu vou ter o campo
que é o from, e eu vou ter o campo to. Certo? Eu vou botar zip from e zip to. Vou botar um nome diferente. Aqui não precisa ser Z o primeiro nome. Vou botar zip. Não é case sensitive, depois ele vai ajustar. Zip to. Certo? Não são campos-chave. Eu depois vou incluir algum campo-chave aqui. E eu vou colocar quem aqui? O elemento de dados, que eu já tenho aqui o nome. Ó. Vou atualizar aqui. Eu vou pegar aqui e vou copiar os dois. E vou colar aqui. E vou dar um Enter. Aí você já vai ver, ó, eu já tenho aqui zip code from, zip code to e o tamanho que eu criei lá no elemento de dados. Eu vou criar também um campo chave aqui. Então, vou botar aqui number, vamos dizer aqui, delivery number. Vamos botar delivery line NO, de number. Número da minha entrega. Esse campo vai ser a chave da minha tabela, certo? Vou falar uma coisa um pouco mais normalizada. Que elemento de dados eu posso usar aqui? Eu teria que criar um elemento de dados para isso aqui. Então, eu vou aqui rapidamente criar um elemento de dados para esse cara aqui. Eu vou guardar isso aqui nesse meu pacote, sim. Nessa minha request, sim. E está novo, não pode ser usado ainda. A minha tabela está aqui. E está aqui. Beleza. Então, vamos criar um elemento de dados. Eu vou vir aqui em Data Element, Delivery Num, vou botar um Z aqui, um Z underline DE, Delivery Num, e só que eu tenho que criar um domínio também, né? Mas vamos criar pelo menos pelo elemento. Eu não sei se eu colocando aqui ele vai deixar. Vamos ver se eu consigo criar por aqui, que é mais rápido. Consigo. Ele vai falar o seguinte, ó, esse cara não existe. Deseja salvar antes? Sim. Ele vai falar, esse elemento de dado não existe. Quer criar? Sim, quero criar. Esse aqui vai ser a minha delivery. Delivery number. E aí eu vou dizer que esse delivery number tem esse texto. Delivery number, delivery NO number. E qual é o domínio? Não criei um domínio, eu vou criar ao mesmo tempo. Vou colocar aqui, vou tirar aqui, vou deixar assim, para seguir o padrão que a gente está a utilizar. E vou dizer que esse cara aqui... esse objeto vai ser salvo, sim. Vai ser salvo num pacote, num request, e vou criar um domínio. Beleza. E number, e vai ser o quê? Aqui eu vou colocar que ele é um numérico de 6, texto numérico, ele é um texto, mas ele vai entender, ele guarda como caractere, mas é um número. Então, aqui eu vou colocar que eu quero também 8, aqui eu quero 8 posições também. Tá vendo? Então, vou botar 6, para ficar diferente. Ok, e aqui é 6. E ele não tem maiúsculas e minúsculas, ele não tem nada, não é case sensitive. Ativar. Quando eu vou ativar aqui, ele vai pedir para gravar. Até aqui tá ok? Ou tá muito rápido? Não, tá fixe, tá bom, tá bom. Tá fixe? Então, vamos lá. Então, ó, eu tenho um domínio que está inativo, eu tenho um elemento de dados que está inativo, que eu quero ativar tudo junto. E eu tenho uma tabela que está inativa. Eu vou marcar e quero ativar os 3 ao mesmo tempo. Eu vou dar o capa. Ele reclamou que tem faltando aqui uma configuração lá na tabela, tá vendo? Ok. Então, antes de eu ativar, eu vou ativar os 2 e não vou ativar a tabela. Pronto. Agora os 2 estão ativos, a tabela não está, eu vou navegar por aqui, pelo meu pacote, fica mais fácil. Ele falou que faltou aqui, ó, dados técnicos, tem uma coisa que eu tenho que preencher, que é a quantidade de dados que essa tabela vai ter. Ela começa com 0 registros até 12.000. E conforme ela vai aumentando, o SAP vai reservando mais espaço em memória no banco de dados, em disco. Então, isso aqui é uma coisa que é automático, a gente não precisa se preocupar muito. Então, gravei, voltei. A tabela está ativa? Não, ela está nova. Vamos ativar. Ativei. Pronto. Aconteceram erros e logs de aviso. Vamos ver o que é.
falta uma configuração. Falta configuração de ampliação. Tudo bem. Aqui, eu tenho um local que eu tenho que configurar aqui. Está em inglês, eu geralmente uso em português. É isso aqui, Enhancement Category. O capa. Isso aqui é o seguinte, quando eu tenho uma tabela do SAP, ela pode ser ampliável ou não. Eu posso customizar ela, aumentar, colocar campos extras, Zs, na tabela standard ou não. Como essa tabela é Z, eu não preciso dar essa oportunidade, porque a pessoa pode vir aqui e alterar a tabela direto, porque ela não é da SAP. Então, eu vou dizer que não pode ser ampliada, não pode ser melhorada. Se a pessoa quiser, vem e altera ela direto aqui, porque é Z mesmo, não tem problema. Tem todo o acesso para isso. Não tem nenhum bloqueio. Pronto, nós temos agora uma tabela. Vamos ver essa tabela aqui. Como eu ativei a tabela e já criei a tabela, aqui eu tenho um botãozinho para ver o conteúdo da tabela. Aqui eu posso fazer uma query na tabela. Até aqui tá fixe? Eu tenho uma tabela com 2 campos que não são chave e um campo que é chave, exceto o mandante, que isso é padrão. Quando eu clicar aqui em conteúdo, ele só vai me dar para filtrar 3 campos dos 4, ou seja, o mandante ele já pré-filtrou. Então, automaticamente, para fazer consulta, ele já me traz ele já cria aqui um ecrã para fazer query. Tem uma transação que ele faz em tempo de execução. E ele me dá aqui as possibilidades, de preencher D até. Aqui eu tenho os valores que eu quero fazer no meu filtro, o valor. Eu quero o valor 1, 2, 3, 4. Eu quero maior ou igual, menor ou igual. Eu não quero um valor. Eu tenho todas essas possibilidades aqui de filtro. Eu posso fazer um count aqui e eu posso correr para ele me mostrar o resultado. Eu criei a tabela, mas não seria dado nenhum, certo? Então, não tem nada para ver. Então, como a gente não tem nada para ver, eu vou criar um programa aqui e depois eu explico para vocês em seguida como é a programação desse programa. Então, eu vou voltar aqui, eu vou criar um novo programa. Vamos lá. Programa é aqui. Eu estou indo por aqui porque fica mais fácil para exemplificar, mas geralmente eu corro aqui as transações, uma para cada coisa. Para criar domínio, eu corro uma transação, para criar programa, eu corro outra. É uma coisa mais dinâmica. Sim, já sabes as transações de cor. Eu já sei de cor, eu uso o dia inteiro. Então, eu vou criar aqui um programa aqui, Z Delivery. Z Delivery. Só isso, o nome do programa. Z Delivery. Eu vou colocar aqui no final prog, só para ficar exemplificado que é o programa. Tá bem? Como aqui é didático. E OK. Eu vou criar o programa mais simples possível. É um programa executável. Eu posso aqui dizer para qual módulo do SAP que eu quero. Módulo de hospital, módulo de recursos humanos. Tá vendo? Alguns módulos que ele coloca aqui. Área de vendas. Tá vendo? Manutenção. Tem um módulo específico do hospital? Tem muitos. Tem coisa para petróleo que aqui não vem. Mas é a origem do SAP ou é que foi customizado esse módulo? Não, é tudo a SAP que provê. Já com as regras do negócio de hospitais. Pois, isso é que então, é por isso que é uma coisa muito grande, entendeu? Então, aqui eu vou dizer que é cross application, serve para todo mundo, tudo bem? E eu vou dizer OK, pronto. Ele vai perguntar qual é o pacote e qual é a request. Se a gente atualizar aqui, na nossa request, já tem mais coisa. Nós temos aqui, tabela. Ele dividiu aqui em atributos técnicos e tabelas. Eu vou até clicar aqui e compactar para ficar mais simples. Pacote, domínio, data elemento, programa e tabela, como um todo. Então, aqui eu tenho o código-fonte. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um programinha só para inserir uns dados lá. Vamos lá. Fazer da forma mais simples possível.
como é uma informação de teste, eu vou dizer aqui que eu vou conseguir declarar ele aqui direto, não porque eu não criei tipo de tabela. Então, eu vou declarar o dado de outra forma. Data, type, standard of e ZT. Se eu carregar aqui Ctrl espaço, ele vai me mostrar aqui algumas opções. Delivery. Minha tabela já está aqui. Então, eu estou criando aqui um objeto temporário no meu programa, uma variável, que é do tipo da minha tabela de banco de dados. Ele herda todos os campos. Então, enter aqui para o código ficar bonito. Pronto, já tem aqui um elemento aqui. Então, eu tenho que preencher aqui os dados. Eu vou fazer o seguinte, que esse cara aqui recebe... Como que eu vou botar uma didática, que eu já vou fazer da forma mais avançada. Eu vou fazer da forma mais didática. Aqui para S. Type off. Assim vai ser mais simples. Aqui eu vou fazer o seguinte. Esse cara aqui. Traço. Delivery number. Qual? Aqui eu vou botar aqui zip from. E aqui eu vou botar estou dando Ctrl espaço aqui, que ele me dá os campos que eu já tenho lá. Estão vendo? Eu tenho os campos que eu criei na tabela. Eu declarei um tipo aqui, que é um tipo linear. É uma linha só. É um registro da tabela. Vai ser um registro que eu vou inserir na tabela e os valores que eu vou preencher. E aqui no final eu tenho que finalizar com um ponto. Então, vamos dizer aqui, esse campo é caractere. Então, eu tenho que colocar aqui as plicas. As plicas para dizer que é um texto. E aqui eu vou colocar aqui um. Vamos dizer que eu tenho aqui, são 6, né? 6? Não, são... Eu acho que esse aqui, eu acho que são 6. Ah, 6, sim, sim, exato. Você fala do zip, ok. Isso, o zip. Vou botar o meu aqui, vai sair daqui da minha casa. 4405-550. Diga-me aí um outro código postal. 2005-439. 3. Então, eu vou fazer só mais um. Eu vou fazer aqui um append. Append. Esse cara. To. Esse carinha aqui. Fazer uma coisa bem didática. Bem fácil de entender. Eu vou copiar, que não é o que se faz, mas vou copiar. Vou mudar aqui para 2. E vou colocar aqui o inverso. Vamos dizer que a outra é uma devolução. Certo? Está vindo de um sítio e voltando para o outro. Nada mais coisa de preguiçoso, mas tudo bem. Enfim. Aqui, como é código também, eu tenho que ativar. E ele vai fazer uma verificação de sintaxe, para ver se o programa que eu fiz está correto. Ele já fez a verificação de sintaxe, está tudo correto, não tem nenhum erro e está ativo. Isso me diz que o meu programa está pronto para ser usado. Ok. Agora eu vou fazer a parte do banco de dados. Eu vou dar um insert. Insert dessa tabela de banco de dados on table, isso aqui. Vocês, o que é isso aqui? Shift F1. Pronto, então tá certo. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu declarei uma variável que ela tem o mesma estrutura dessa tabela, que é uma tabela que eu vou carregar aqui só para a gente poder ver aqui do lado. Pro table. Ó, a gente tem 4 campos. Mas o campo mandante eu não preciso me preocupar que ele vai preencher automático. Então eu tenho 3 campos. Eu estou declarando aqui uma variável que ela é complexa, ela tem 3 campos. Não é uma variável simples. Então eu vou separar com o sinal de menos e o nome dos campos.
e vou preencher essa linha que eu tenho aqui, essa minha variável complexa. E depois eu vou inserir ela, vou apendar ela numa tabela temporária de execução do meu programa, que é uma outra variável também. Ela não existe no banco de dados, essa aqui, ela é local. Que ela tem o tipo da tabela de banco de dados. Eu digo que ela é uma tabela estándar do tipo da tabela de banco de dados. E depois eu preencho de novo essa mesma estrutura com outros valores e apendo novamente a minha tabela aqui. No final, isso tudo vai para o banco de dados, que é o insert. Certo? Então, como tem gente de tester aqui, eu tenho que fazer um teste, né? Eu tenho que fazer if, senão eu vou tomar um tiro. Aqui é que 0. A mensagem aqui. Falta 1 minuto para acabar, hein? Ó, vai dar tempo certinho. Vamos ver se ele vai deixar eu lançar a mensagem assim. Não estou acostumado a lançar assim, tem outro padrão. O que ele reclamou? Deu erro. Ele está a dizer que... Vamos botar aqui. Mensagem... Aqui eu tenho ajuda. Se programar, mas quando eu não lembro, vem no F1 aqui, ele vai me dizer como é que eu faço isso. Só está demorando um pouco que ele está a compilar tudo aqui, porque é a primeira vez que alguém clicou na ajuda. Não é assim que eu quero, volta. Quero da forma mais simples possível. Text type. Tá. Tá bom, faltou o type aqui. Text type. Eu vou colocar aqui que a primeira é do tipo sucesso e a segunda é do tipo... Fazer a coisinha aqui bonitinha e ativar. Esse agora vai. Pronto, já não tem mais erro. Então, o que acontece aqui? Tira essa linha daqui, tira esse ponto extra daqui, ativa. O que eu fiz? Eu corri uma instrução de banco de dados para guardar esses dados aqui no banco de dados e tem uma variável de sistema que me retorna se isso foi bem sucedido, se deu certo ou não. E o valor padrão para sucesso é 0. O valor diferente de 0 deu algum erro. Então, se ele for igual a 0, ele vai mostrar uma mensagem de sucesso. Se ele for um valor diferente de 0, ou seja, um valor diferente, ele vai dar uma mensagem de erro. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou correr F5, F8, que é para correr o programa. E ele deu aqui embaixo, ó, sucesso. As mensagens do SAP aparecem aqui embaixo, ó, sucesso. Então, como é que a gente vai conferir se deu certo? A gente vai lá na tabela, vai ver aqui nos dados, na query, vai ver número de entradas, 2. Tem 2 linhas lá. Vamos ver esses dados. Estão lá. Perfeito? Okay. Perfeito, sim. Tem uma outra forma de ver mais bonitinha, que é a NSE 16N, que é nova. Ah, nesse ambiente não tem. Então, essa é a 16 mesmo, aquela que a gente estava vendo. Tem esses detalhes. Algum de vocês trabalha com Eclipse? Ou já trabalhou com Eclipse? Eu trabalho com Eclipse. Então, por exemplo, vou só fazer aqui mostrar uma coisa extra aqui, já que está terminando. Onde está o Eclipse? Está aqui no Windows Eclipse. Então, a SAP já tem uma integração para eu programar direto do Eclipse, para eu criar esses objetos todos pelo Eclipse. Então, tem um plugin. Está a carregar, está a pensar. Vamos lá, vou mostrar para você, só para ter esse bônus. Queria correr só um debug também. Mas acho que mais 2 minutinhos eu te mostro um debug também ali, que eu acho que é legal, interessante. Então aqui, isso tudo
eu vou vir aqui, que eu quero abrir. Ele vai pedir para fazer o logon. Fogo. Tá, pensar. Lá, developer. Eu vou pôr aqui minha password. Tá vendo que é o mesmo padrãozinho do SAP? Client, o utilizador, senha e o idioma. Mas isso é por causa do plugin, né? Esse é o plugin. Esse já é o plugin do SAP. Do SAP. Aí aqui, ó, eu posso fazer o seguinte. Eu quero procurar o Z Delivery. Aqui, ó, o Z Delivery Prog que a gente acabou de criar. Consigo acessar ele aqui pelo Eclipse. Deixa ele carregar. Aqui tem um monte de coisa aberta aqui que eu estava fazendo no outro ambiente. Se calhar eu consigo fechar tudo que está à esquerda. Pronto. Então, para eu perceber, o programa que tiveste a criar ali no SAP, isto está criado aqui. Tá vendo? Eu consigo acessar pelo Eclipse. Mas se eu quiser... podias ter criado aqui o programa ou não? Tinhas que me criar no SAP? Podia criar aqui, podia criar a tabela. Okay. Por exemplo, ó, a tabela aqui, ó. Se eu carregar aqui, ele vai me mostrar aqui. Olha como é que ele mostra aqui. Já aparecendo uma instrução de banco de dados, né? De definição de dados. E aqui, se eu carregar o F8 aqui dentro, ele vai mostrar os dados. Ó, já me mostra no Eclipse os dados, tá vendo? Sim. Então já tem uma integração um pouquinho melhor, tá vendo? Sim, é mais, digamos, user-friendly, parece que é mais fácil perceber. Exato. Uma coisa que as pessoas reclamam do SAP, a primeira, que não é, vamos dizer assim, fácil de utilizar. Sim, não é user-friendly. Não é verdade. Ele tem um padrão, como se fosse o Windows. Tem o menu iniciar num canto, o Windows 95, vamos dizer assim. E hoje em dia o SAP já tem tecnologia web também. Você consegue fazer coisas web dentro do SAP. Primeiro estranha-se, mas depois entranha-se, digamos. Aí você vai fazendo todo dia, você pega aqui o comentário. Eu queria correr isso aqui em modo de debug, só para mostrar a última parte. Então eu vou carregar aqui, vou botar um breakpoint, vou dar um F8. Deixa eu botar o ecrã grande para ficar bem bonitão. Então eu vou dar um F8 aqui para correr o programa. E aí ele vai abrir a ferramenta do desenvolvedor, que é o debug, que é o principal. Olha, esse ambiente está um pouco lento, que é o ambiente da UBI para treinamento. Então ele não é uma máquina parruda, como é uma máquina de um cliente. É uma máquina mais para treinamento. Vou botar aqui no 1, que é mais fácil. Vou deixar no 3 mesmo. Enfim. Aqui eu tenho várias vistas que eu posso ter do debug. E eu posso customizar essas ferramentas aqui, botar mais, botar menos. Ele estava nesse aqui, standard, é isso. Aqui eu tenho um stack, eu tenho a pilha de chamadas. E aqui eu tenho a inspeção das variáveis. Então, aqui eu tenho esse cara que eu criei, que ele é do estilo uma linha, tá vendo? Só tem uma informação que ele recebe, que é uma estrutura. Eu estou no standard. Vamos lá. E eu tenho uma tabela que está vazia por enquanto, que é uma tabela local. Ela está zerada. Se eu carregar aqui, ele vai mostrar um grid. Vai compilar tudo. Ninguém nunca fez isso aqui no ambiente. Tá vendo? É um grid. E a gente consegue ver as coisas acontecendo aqui em tempo real. Aqui tem as variáveis separadamente, ó. As variáveis. Então, se eu for carregando aqui F5, ele vai passando, vai processando. Preencheu, vai preencher, tá vendo? Preencheu aqui a estrutura e depois ele vai inserir na tabela. Inseriu, tá lá na tabela, a gente consegue confirmar, ó. Inseriu e, desculpa, no standard. Vou inserir, ó, vai mudar os valores, tá trocando. Inseriu a segunda linha, agora ele vai fazer o banco de dados, tem essa variável aqui de sistema, ó. Vou copiar ela para cá para ficar mais fácil de ver. Por enquanto está dando tudo sucesso. Agora vai dar erro. Olha que interessante. Eu estou tentando inserir um dado que já existe. Ok. Errou na erro. Olha só, ele correu um erro que eu não esperava. Tá vendo? Esse tipo de erro eu tenho que programar de outra forma. Eu tenho que criar uma exceção. Ele estourou. Viu? Sim. Só que quando estoura um erro, eu posso voltar para o debugger. Ó. Eu posso ver só o detalhe do erro, ou posso voltar para o debugger e ver todas as variáveis que tinham em tempo de execução, o que aconteceu, o que ele estava preenchendo na hora que deu o erro, tá vendo? Tem bastante detalhe aqui. Além de uma explicação lá de qual foi o ponto. Ele disse que o ponto do erro foi aqui. Pessoal, eu não quero, já me estendendo muito mais do que o horário, agradeço a todos.
Vou deixar agora para vocês fazerem as perguntas finais. E foi uma satisfação. E vamos ver se a gente marca um segundo para a gente continuar desse ponto que parou. Que foi, eu acho que foi fixe. E tem aí bastante slides ainda para mostrar. Do básico. Eu não tenho perguntas, para mim foi espetacular. Tá espetacular? Não tem perguntas? Então tá Não, bem. Até onde a gente foi, você conseguiu perceber bem. Sim, acho que foi uma boa formação. Pronto, claro, se eu tivesse também com a aplicação e estar a mexer era diferente, mas sim, foi bastante perceptível, sim. E não criamos de um ecrã, né? Uma pena. Sim, exato. Mas podem ir perguntando. Enquanto vocês vão perguntando, eu vou criando um ecrã. Pode ir perguntando para a gente concluir. Eu vou voltar aqui. Pode ir falando. Vamos lá. Estou ao vivo. Eu vou criar no Eclipse, só para fazer uma coisa diferente. Não pode ser bloqueado, porque ele está bloqueado já. Porque eu estou com ele aqui em execução em algum canto. Fogo, fecha. Isso. Fecha. Fred, eu vou ter que seguir, está bem? Muito obrigado pela informação. Tá? Obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado. Boa noite. Obrigado. Mais alguma pergunta? Sim, se ninguém tiver mais questões, se calhar encerramos e tentamos agendar aqui uma segunda sessão. Tá bem. Obrigada pela formação, foi muito boa. Tá bem, então. Obrigado por tê-los aqui comigo, foi muito prazeroso também. E ficamos a aguardar então a segunda formação. Tá bem. Sim, já fica pré-combinado então. Obrigada pela participação e obrigada, Fred. Tá Continuação, bem, então. Tchau, tchau. Continuação, tchau, tchau a todos, uma boa noite. Eu também vou me despedindo aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado, até a próxima.